com salvação, Ele está aqui. Glórias a Deus, né? Bom ver os pastores aqui, pastor Charles, Rose e tantos os outros aqui, né? E estarmos juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 14, de 14 a 21. Aliás, é um dos textos que acho que eu mais preguei na palavra. É esse texto aqui, né? É um daqueles preferidos meus, que sempre estou pregando, né? Eu creio que é uma necessidade nossa, né? Como nós dissemos, ter os nossos olhos abertos. E na realidade, presta atenção, amados, presta atenção na palavra, porque no partir do pão, né, os olhos são abertos. Na realidade, o pão é a palavra de Deus, é o nosso alimento, é o corpo de Cristo, tá? Então, na palavra, os seus olhos têm que ser abertos, precisam ser abertos, e você entender que é para você, assim como eu entendo que é para mim essa palavra. Vamos ler Efésios 5, a partir do versículo 14, vai dizer assim. Deixa eu olhar na minha aqui, que eu acho que é mais fácil para eu acompanhar. Pelo que diz: desperta, diz a palavra, né? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é, ou qual seja, a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado, porque o Senhor está aqui e já está falando aos nossos corações, e te agradecemos. Obrigado, Deus. Amém. Bem, amados, essa passagem, ela é uma passagem que nos leva a pensar no que estamos fazendo com o nosso tempo, né? E por isso eu quero dar o tema a esta ministração de não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. A gente vem falando, né, que estamos vivendo o tempo da visitação do Senhor, que é o ano da salvação. Então, nós precisamos refletir do que ou o que estamos fazendo com o nosso tempo. Mas até porque o nosso tempo, na realidade, é a nossa própria vida. E foi Deus quem nos deu. E Ele tem um propósito para nós, né? Essa palavra que a minha esposa trouxe, que venha o teu reino, nessa continuação, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é lá no céu. Quando nós vamos fazer a tua vontade, você fala: não, Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Qual a direção que o Senhor me dá? Realmente no reino de Deus tem toda a abundância que foi mencionada, mas, sabe, para chegar a essa abundância, nós precisamos do direcionamento do Rei, né? E Ele nos direciona pela sua palavra, é falando conosco, e é isso que nós temos que estar atentos, sabe? Então, o nosso tempo é a nossa vida, Deus deu e é muito precioso, e nós, amados, na realidade perdemos muito tempo, e com isso, nós jogamos a nossa vida fora, jogamos a vida que Deus deu para nós fora. Essa é a pura e simples realidade. E aqui nessa palavra vai dizer exatamente para nós sermos prudentes e remirmos o nosso tempo, porque os dias que nós vivemos são maus. Os dias são maus, amados, porque o mundo está no maligno.
Nós vimos em Efésios 4 que o diabo, ele é o Deus deste século. Essa palavra século fala de mundo, mas fala de um período de tempo, né? Século é 100 anos, né? Mas aí no sentido mais abrangente, é um período de tempo. Então, o diabo tem sido, neste mundo aqui, o Deus, né? Ou seja, ele de alguma maneira, ele quer administrar o nosso tempo, ele quer usar o tempo para nós investirmos mal e nos aprisionar, amados. Então, os dias são maus por causa disso, e também porque nós estamos nos aproximando dos finais dos tempos, e a própria palavra vai nos alertar que ao se aproximar os finais dos tempos, as coisas iriam se dificultar, ficar mais difíceis. Ou seja, Deus, ele dá uma certa permissão para que o inimigo possa ter um pouco mais de liberdade para aqueles que não estão recebendo a direção de Deus. Então vai ficando cada vez mais difícil, e para aqueles que ouvem a Deus, os obstáculos vão sendo maiores, né? O Senhor Jesus, num discurso em Lucas, ele chega a perguntar: haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Ou seja, quando eu voltar, ainda vai existir fé na terra? Né? Vai existir fé no seu coração quando o Senhor Jesus voltar? Então nós precisamos questionar, amados, isso, porque fé é muito mais acreditar que Deus existe, acreditar que Jesus vai voltar, mas fé é preparar a nossa vida como uma noiva se prepara para o casamento, estar de acordo com aquilo que o rei, que o noivo, né, determinou, né, quem ele vai pegar, vai buscar, e da maneira que ele vem buscar a cada um de nós. Então, isso é estar preparados. Então, o nosso tempo, amados, ele precisa ser avaliado como nós estamos administrando, porque nós somos roubados de muitas maneiras, em muitas coisas. E aqui, esse texto, ele vai nos ensinar, porque ele vai falar remir, amados, fala de remir o tempo. Essa palavra remir, muitos falam aproveitar melhor o tempo, é verdade, né? Investir melhor o tempo, mas eu gosto muito dessa palavra remir o tempo, porque essa palavra remir, ela é a palavra usando para nós, a palavra remir, é libertar-se, é livrar-se, é resgatar-se. Que interessante, né? Então, eu acho que é a palavra mais bem aplicada. Então, por isso que eu gosto de uma linguagem da Bíblia mais tradicional. Eu acho que a gente pode explorar mais o original da palavra, sem uma única explicação, né? Que são as Bíblias mais atualizadas, elas já são uma explicação de uma palavra, e as Bíblias mais tradicionais, mais antigas, elas são exatamente como está escrito no original. Às vezes a pessoa não quer explicar, né? O autor não quis explicar, ele quis traduzir uma ligeira interpretação apenas da palavra, e ele coloca ali. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, amados, de bênção. Então, eu gosto de viajar muito. É lógico que eu leio as versões mais atualizadas, eu leio a NVI, eu leio a visão de hoje, né? Eu gosto também para estudar, para entender muitas coisas, porque nós também temos dificuldades e muitas de entender as coisas que estão escritas, mas acima de tudo, eu gosto de pedir revelação a Deus para que nós entendamos melhor a sua palavra. Então, amados, essa palavra remir, que significa salvar-se, libertar-se, ela é usada muito, principalmente na Bíblia, com relação a escravos, a libertar os escravos, a comprar, pagar um preço para libertar escravos, né? Então, ela é usada para isso. Então, usada para falar até de nós mesmos. Nós somos remidos. Aliás, a palavra remir e a palavra redimir é exatamente a mesma palavra, tá? Então nós somos redimidos, nós somos remidos pela obra da cruz do Calvário. Nós cantamos isso, né?
Coisa linda, né? Eu falei para a Sandra, eu gosto muito de música alegre, né? E essa música, né? Jesus me chamou, né? E eu voltei a viver. Que coisa linda, né? Eu gosto, né? Eu choro às vezes cantando música alegre. Ao mesmo tempo que eu danço, eu choro, porque eu gosto muito de alegria no louvor. Então, amados, essa palavra então é usada para fazer o resgate de alguém do poder de outro, alguém que está preso sob o domínio de outro, ou seja, um escravo. E uma pessoa, amados, com seu tempo preso, você sabe, precisa se pagar o preço para ter o tempo liberto, porque se o tempo da pessoa está presa, ela de alguma maneira está aprisionada. Sabe, eu olho para esse cântico mesmo que eu acabei de citar, é muito interessante, né? Porque Jesus me chamou e eu voltei a viver, né? Eu acredito que é uma alusão a Lázaro aí, né? Chamou, Lázaro, sai para fora, sabe, amados, e Lázaro, ele saiu todo amarrado, e muita gente está viva, mas ao mesmo tempo ela está presa, né? E quando Jesus fala, solte, Jesus podia soltá-lo, mas aí Jesus mostra o papel da igreja, que muita gente diz que não precisa estar nela, não precisa congregar, porque ela não é obrigada a aguentar desaforo, porque Deus está na casa dela tratando dela, né? Mas nunca vai ser liberta essa pessoa, e cada vez você percebe que as pessoas que se distanciam da igreja, elas estão cada vez mais aprisionadas, às vezes livres fisicamente, mas completamente aprisionadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Então, amados, nós entendemos que uma pessoa com o tempo aprisionado é uma pessoa com o seu interior preso. Então Lázaro, Jesus chamou, ele voltou a viver, mas como vive, ele saiu preso, todo amarrado, simbolizando a vida de muitas pessoas, e aí a igreja então soltou. Agora, como Lázaro saiu dali, é o que o diabo quer fazer com as pessoas ainda. Então muitas pessoas que já foram completamente livres na igreja, sabe, por mudarem a sua maneira de pensar e por optar pelo comodismo, então elas acabaram a ser aprisionadas pelo inimigo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar ali para os Gálatas acerca da lei. Olha, vocês estavam livres, vocês estavam andando bem livres, por que vocês voltaram a entrar num jugo, numa prisão? Amados, isso não acontece só com regras, com lei, mas acontece no nosso dia a dia, e principalmente nesses dias, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Tantas pessoas aprisionadas que não têm liberdade de tantas maneiras, umas por doenças emocionais, outras, e na maioria das vezes, por decisões, por escolhas erradas, da maneira que nós estamos usando o nosso tempo. Então, amado, a primeira coisa para remir o tempo é reconhecer o erro no uso dele, porque você fala, não, comigo está tudo bem, mas a palavra de Deus vai dizer que, né, tem um ditado aí que diz, né, que o pior doente é aquele que não quer ser curado, o pior cego é o que não quer ver. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que fala muito de cura e de libertação. Por quê? Porque o diabo, esse é o papel dele, amado. Ele quer nos aprisionar, ele quer nos prender, ele quer nos tirar os movimentos, as ações. Então nós, apesar muitas vezes de estar vivos, e estamos todos vivos, estamos aprisionados no nosso interior. E a primeira coisa é reconhecer o erro. E aqui a palavra de Deus vai dizer exatamente: desperta, tu que dormes. Ou seja, você está preso e você nem sabe. Levanta-te dentre os mortos. Você está igual a qualquer pessoa, amados, que está aí num sono profundo, ou jaz aí no maligno, descansando, dormindo no maligno, como qualquer pessoa aí. Então desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá, te dará mais entendimento, fará com que a sua vida brilhe, ilumine não só você, mas outros, porque Deus quer fazer de cada um de nós sal da terra e luz do mundo. Um crente apagado
sem luz, sem a glória de Deus, sem a alegria do Espírito Santo, é um crente, amados, apagado, morto, vazio, aprisionado. Então, amados, o que tem te aprisionado? Então, a primeira coisa é ter essa consciência. Aí nós vamos ser livres. E hoje, na realidade, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, estamos celebrando a nossa libertação. E essa libertação, fomos livres da escravidão do pecado, né? Mas as pessoas não ficam presas só pelo pecado. A própria palavra ali em Hebreus 12, ela vai dizer: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, sabe, deixemos todo o embaraço e o pecado. E o pecado. Então, nós podemos estar todo amarrado, todo embaraçado, amado, e aí vivendo e com muita dificuldade caminhando e com grande risco de não cumprir a carreira, a caminhada que nos está proposta por Deus, de uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida de quem é sal da terra e luz do mundo. Então, muitas vezes estamos adormecidos como qualquer outra pessoa. E aqui vai nos falar, amados, acerca de prudência. Sabe, seja prudente. É isso que nós lemos aí no versículo de número 15. Diz, pelo que diz, desperta, 14, 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nessa, ou como quem não sabe de nada, como pessoas sem conhecimento, mas como sábios, como sábio. Então, nós precisamos de uma prudência no nosso caminhar, amado. O que é uma prudência? Uma prudência é a pessoa prudente, ela sabe o limite dela, é uma pessoa que entende os limites, não é uma pessoa desequilibrada, mas ela sabe o limite. Amados, eu vejo prudência, é como se você subir num prédio aí de 20 ou mais andares e vai no terraço desse prédio. Você pode caminhar livremente ali em cima, mas tem um limite que é a mureta. Você pode ir até a mureta. Agora tem uns que se dizem ser mais corajosos, que sobem na mureta. Eu não tenho medo, eu não tenho. Isso aí não é medo, isso aí não é coragem. Ai, que cara corajoso. Não, isso aí é loucura, isso é imprudência, a pessoa fazer isso. Não é para isso. Ela passou dos limites de segurança, ela pode sofrer as consequências. E muitas pessoas, por imprudência, estão passando os limites naquilo que fazem, e estão entrando num campo perigoso, e o diabo não deixa barato para um cristão, ele o prende. Então, nós precisamos ser essas pessoas prudentes. Sabe? Então, não pense, não, eu sou corajoso, Deus me deu o espírito de coragem. Deu, sim, Ele não te deu espírito de medo. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe, a coragem é você pegar um elevador ou escada e subir até o 20º andar. E ainda sair ali e ir até o beiral e olhar. Isso é a coragem. Muitos, amados, estão presos, aprisionados no medo. Não vai não, que esse prédio pode cair. Olha, se você chegar perto daquela mureta, ela vai cair. Então, a pessoa não faz nada. E a imprudência? Sabe, a imprudência é você ter a coragem de subir, mas passar em nome da coragem. Não, a coragem ficou até a mureta, até o limite. Do limite para lá, você já está por conta do diabo. Não adianta, mas, sabe, uma pessoa que pega a moto e por causa dos amigos sai empinando a moto a 80 por hora. Olha que cara corajoso, pá! Morreu. Menos um corajoso. Imprudência, amado. Nós temos que ser prudentes, sabe? Então, entender os nossos limites
e observar a nossa vida para ver se está dentro do limite estabelecido pela palavra de Deus, pela direção que Deus nos dá, e não abusarmos, porque Deus nos deu realmente um espírito de fortaleza, sim, mas cheio de amor. Pelo amor de Deus, nós somos pessoas equilibradas. Então, prudência é isso, amados. Então, vamos entender a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas, amados, sabe? Para que nós possamos ir até onde Ele quer, e não ultrapassarmos esses limites, sabe, amados? Nós precisamos entender algo, coisas boas, a mesma coisa que é uma coisa boa, ela pode ser uma coisa que faz muito mal para as nossas vidas, se nós exagerarmos. Assim amado. Aquilo que é exagero é ruim. Sabe, já viu uma pessoa que passou mal por comer demais? Alguém pode falar, eu sei, já aconteceu comigo. Amados, eu lembro de um episódio da minha vida, que eu, quando era criança, adolescente, às vezes eu saía assim, e no começo da rodovia Fernão Dias, tinha ali a Casa da Pamonha, Rancho da Pamonha, e eu gostava de produtos do milho, mas sempre que vinha em casa, eu conseguia comer um curauzinho, né? Uma pamonhazinha, 2 pamonhas, e sempre ficava com vontade de comer mais, né? E eu falei, um dia eu vou parar aqui, e eu vou comer bastante. Amados, e quando eu estava trabalhando em assistência técnica, já era jovem, e parei o carro da Filizola ali no Rancho da Pamonha, e falei, tinha recebido o pagamento há poucos dias, falei, é hoje que eu tiro a barriga da miséria. É hoje que eu vou desfrutar da pamonha aqui, do milho, dos produtos do milho aqui. Amados, eu comi curau, eu comi bolo de milho, eu tomei suco de milho, eu comi até sabugo de milho. Eu empapucei de milho. Amados, eu saí de lá com uma ânsia de vômito. Eu matei tanta minha vontade de comer produtos de milho, que eu matei para sempre, porque até hoje eu não aguento nem o cheiro. Matei a vontade de comer milho para o resto da vida. Então, sabe, porque a mesma coisa que te dá prazer pode acabar com você, se você ultrapassar os limites. Coisas boas, amados. Então, nós precisamos estar atentos para ver se não é imprudência aquilo que nós estamos fazendo, mesmo sendo coisas boas. E eu vejo muitas pessoas presas, por exemplo, à diversão. Acha que divertir-se é tudo, não leva a vida a sério. Mas nós podemos nos divertir, sabe? Você pode jogar videogame. Agora, qual o limite disso? O limite de acabar sua família, o seu casamento? Cada marmanjo que só trabalha porque é obrigado e fica no videogame. Quantas famílias estão se dissolvendo, acabando, porque imprudência, diversão, que se torna uma prisão. Então, amado, você pode jogar videogame, você pode navegar na internet, você pode bater papo com os seus amigos virtuais, né? Que é mais fácil, né? Porque se ele te desagradar, você deleta. Sabe, todas essas coisas são boas, amado, mas tem que ter um limite, porque senão o seu tempo é escravo dessas coisas. E você nunca vai ver a vontade plena de Deus cumprida em sua vida. Sabe, até trabalha, amados, lógico, você pode e deve trabalhar. Mas cuidado com o excesso, porque foi exatamente a estratégia de Faraó para não permitir que o povo de Deus adorassem a Deus. Até o descanso, amado. Você pode descansar e deve descansar, mas cuidado com o excesso. Cuidado, sabe, não passe dos limites. Você pode ganhar dinheiro, cuidado.
Pediu socorro de qualquer pessoa, menos o pastor. Cuidado com o excesso, amados. Cuidado, sabe? Até nossas posições nós podemos defender. Não, eu creio assim, eu penso assim. Mas cuidado com o excesso. Hoje nós vemos aí famílias separadas, porque um é desse partido, um é da direita, outro é da esquerda. Cuidado, amados, não exagera, pelo amor de Deus. O diabo quer mais é que você passe os limites e perca relacionamentos importantes para você, e você tem a sua luz apagada. Eu vejo líderes, pastores, num radicalismo do inferno. Perdeu completamente a noção do equilíbrio. Cuidado, amados, todas essas coisas, sabe, tudo isso são coisas boas, mas tudo isso tem um limite, e isso é prudência. Prudência. Então, saiba, amado, conheça qual é o teu limite em tudo aquilo que você faz, amado. Você já percebeu? Lógico, não tem coisa melhor para uma mulher do que um marido carinhoso, né? Mas aquele marido que 3, 4 vezes por dia liga para a mulher para dizer que ama, e que a hora que não liga manda um recadinho: eu te amo, eu te amo. Chega em casa: eu te amo. Todo dia, flor, flor, flor. No começo ela fala: achei meu príncipe. Daqui um dia: pastor, eu não aguento mais tanta melosidade. Desequilíbrio, amados, sabe? Desequilíbrio, a pessoa não é normal. Então, e tem outro que é seco, nunca diz. Sabe o desequilíbrio? Para o mal, nunca faz nada, é seco. Então, amados, vamos entender que tudo tem o limite. Então, saiba o seu limite, conheça o seu limite. Na realidade, a palavra de Deus nós lemos aí por esses dias na leitura organizada aí que a gente faz, né? E sistemática. Nós lemos em Isaías 5, no capítulo 3, que diz: o meu povo será levado cativo, porque lhe faltou conhecimento, entendimento. Mano, se você não entender, você vai ser preso, né? E em Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, nós, queridos, precisamos urgentemente entender o nosso limite, entender até onde nós podemos chegar. Nós não podemos continuar na ignorância. As crianças são muito importantes, mas ela chama muita atenção, né? Vamos procurar estar ligados aqui, tá? E não nos distrairmos, né? Então, e a criança tem que vir na igreja, tá? Traga ela para o culto, não deixar ela em casa, não. Ah, a criança atrapalha. Não atrapalha, não. A criança só precisa de direcionamento. E ontem nós estivemos falando sobre isso. Fiquei muito triste, veio muita gente, mas pela ausência de muitos líderes que são pais, tá? Porque normalmente essas palavras são para pais de adolescentes, mas ontem nós abrimos para pais de crianças, e as crianças estão sendo roubadas por Satanás, sendo roubadas, sabe, o mundo que nós vivemos. Ontem eu disse lá, né, que os pais têm tanto cuidado quando vão na praia, né, vão sair com uma criança. Ai, eu tenho medo do meu filho ser sequestrado. Só que nós vemos o movimento dos Estados Unidos contra as redes sociais, né? E essa semana foram intimados 5 líderes das maiores redes sociais do mundo, e os pais ali, os que couberam lá dentro do Congresso americano, para ver os senadores questionarem esses cabeças, esses milionários, né? Tinha ali representante, dezenas de pais com foto dos seus filhos que morreram, e milhares de crianças nos Estados Unidos, adolescentes, morrendo, influenciados pelas redes sociais, e outros mutilados, e outros completamente aprisionados na prostituição. E eu cheguei a uma conclusão, que é um crime que nós estamos... A pornografia, não prostituição, a pornografia. E, amados, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Então os pais cuidam muito das crianças para não serem sequestradas na rua, na praia, mas os seus filhos estão sendo sequestradas nas redes sociais,
sequestradas e sendo mortas, sabe? Porque o resgate é muito alto, nem consegue resgatar, sabe? Pessoas acessam, isso já foi provado, os próprios senadores falaram. E agora a primeira medida que os senadores estão exigindo para não proibir, não tomar uma medida drástica, pôr esses homens na cadeia, porque os caras veio até o da China, porque eles moveram, acho que um tribunal mundial, para obrigar o presidente do TikTok, teve que estar lá, não, sabe, que acho que é da China, porque é um crime deixar a criança acessar essas redes sociais, é um crime dar um celular, quem tem internet em casa ou no celular, dar um celular desse nas mãos de uma criança e achar que eles estão só num joguinho, só batendo papo com um amiguinho, é um crime, é um crime. Estamos trabalhando lá em Ribeirão Preto, e a pastora Mônica revoltada, tratando com crianças que estão viciadas na pornografia. Um menino que ela disse que, e uma menina que ela citou os dois casos, que os pais nunca desconfiariam. O menino, desde os 6 anos de idade, estava com 8 ou 9 anos, desde os 6 anos foi comprovado que ele estava viciado em pornografia. E a menina, desde os 7 anos, viciada em pornografia, e gerou, com 9 anos, uma menina rebelde que não estava aceitando o tratamento psiquiátrico, psicológico, e queria continuar e afrontando todo mundo, pastores, pais, e era uma bênção. Entende? Então, amados, esses são alguns casos, e o próprio pastor Carlinhos, que entende bastante da área, ele falou, olha, não existe maneira da gente impedir, não existe, você pode pôr aí muitas proteções, eu mesmo ponho, mas eu, que eu tenho filhos adolescentes, mas eu fico em cima, não deixo. Então, amados, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Os filhos, nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo sequestrados e mortos, sabe? Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Então, eu com muito pesar, até com lágrimas, eu falei isso e falo com muito temor, porque parece que é uma ferramenta tão boa dar um celularzinho para uma criança se divertir. A gente achava que a televisão era o apocalipse, né? Mas hoje está muito pior. Cuidado, queridos, busque se inteirar mais e vigiar muito mais e coibir muito mais, porque as crianças já estão viciadas, elas não vivem, parece que é um órgão dela, o celular, né? E essas redes sociais. Mas só um parênteses aqui, porque nós estamos falando de libertação, amado, e nós muitas vezes estamos permitindo que os nossos filhos sejam aprisionados de uma maneira inadvertida. Então, sabe, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, sabe? Então, foi aprisionado porque lhe faltou conhecimento. Então, vamos estar espertos. Então, amados, nós não podemos continuar na ignorância, sabe? Nós temos que ser referência. Então, nós pedimos a Deus para que nos liberte. Não podemos continuar na ignorância e sendo com isso destruídos, sendo aprisionados e destruídos. Famílias sendo destruídas, eu mesmo já vi, já fui. Falei, mas por quê? Seu marido não faz nada errado. Falou, pastor, ele não sai do jogo dele. O único mal do nosso relacionamento chama-se videogame. E uma outra que eu tratava falou, o único problema do nosso relacionamento chama celular. Não tem condições da gente ficar mais junto, né? Então, isso é uma realidade que está acontecendo muito próximo da gente. Então, amados, vamos entender a vontade do Senhor e sejamos livres, né? A palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo diz em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fique na ignorância, conheça a verdade. E depois no verso 36 de João 8 vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, aí a gente vai ver, falei, entendei qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é ter filhos livres, que façam aquilo que Ele quer. E à medida que se aproximam os finais dos tempos, amados, essas coisas estão ficando mais difíceis. O Senhor Jesus, ou aqui o apóstolo Paulo vai falar, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, ele vai falar no versículo
18, né? Não vos embriagueis com vinho em que há... a versão que nós lemos fala contenda, né? Mas eu gosto muito da versão que fala dissolução, né? Porque contenda realmente, problemas de relacionamento, vai fazer com que as pessoas acabam perdendo muita coisa. Mas eu gosto muito da palavra dissolução, e muitas versões é traduzida, como eu disse, eu gosto de viajar nas palavras, né? E dissolução é mais interessante, porque essa palavra dissolução vai falar, por exemplo, do filho pródigo, né? Que ele saiu e gastou tudo que ele recebeu do pai, todo o valor que ele recebeu, ele gastou de uma maneira, gastou dissolutamente, né? Está em Lucas 15, né? Esse versículo, ele gastou tudo dissolutamente. Então, sabe, amados, nós temos recebido um tempo de Deus, e nós, quando aplicamos mal esse tempo, nós gastamos não só o tempo, mas tudo que o tempo e que a nossa vida conquistou, nós desfazemos, dissolve. Essa palavra dissoluto é dissolver, nós dissolvemos, ou seja, nós nem percebemos como tudo vai acabando. Por isso que o Senhor começa dizendo, a palavra começa dizendo: desperta tu que dormes. Deus quer nos esclarecer, amado, quer mostrar a real situação que nós estamos fazendo com a nossa vida e com o nosso tempo. Então, amados, é interessante, né? Porque aqui fala: não vos embriaguei com vinho, e aí entra naquilo que eu acabei de explicar, né? O vinho na Bíblia é o símbolo do prazer e da alegria. Como que uma coisa que é símbolo da alegria, símbolo do prazer bíblico, pode ser a mesma coisa que faz com que a nossa vida e aquilo que conquistamos seja dissolvido, seja destruído? Amado, é o excesso, o limite, é a falta de limite, é o limite ultrapassado, amado. Sabe, nós não somos, não falamos aqui que é pecado beber. Não, o pecado é a consequência da bebida. E como o brasileiro, ele não tem limites, o Brasil é um lugar onde o alcoolismo tem sido também uma causa muito grande de destruição de lares, relacionamento de marido com mulher, de filhos com pai, de pais com filho. O álcool aqui no Brasil é altamente pernicioso. Eu digo Brasil porque tem países que eu viajei que as pessoas são controladas, você não vê a pessoa alcoólatra aí caído pela rua, briga de bêbado, parece que esse espírito aqui na América do Sul e no Brasil, parece que é mais violento, ele ataca de uma maneira muito forte. Então, amados, nós entendemos que por isso nós, principalmente líderes, pastores, nós não temos uma regra, nós não bebemos, nós líderes, não que nós falamos: você está em pecado, você está bebendo. Não, você está em pecado, a consequência da bebida é pecado. Então, se eu beber, a consequência é escandalizar alguém, então, se escandaliza o outro, então não coma, não beba, não utilize disso. Então, nós temos como regra, liderança, e um crente de verdade aqui não bebe, porque é algo que no Brasil não tem controle. E eu já vi crente, e pessoa querida na igreja, que começou: não, só uma cervejinha por dia, não faz mal, só uma cervejinha, e uma por dia, daqui a pouco quando ele viu era 2, quando ele foi ver era 3, mas não estava vendo ainda. Aí outra pessoa que viu: nossa, mas você bebe tudo isso? Aí a pessoa que vivia com ele diz: puxa, mas você está ficando alterado, você não era assim, você não é mais o mesmo. Essa porcaria, começou a briga, né? Mas graças a Deus que ele despertou, e ele parou, e ele cortou, porque no passado ele tinha sido liberto do alcoolismo, e agora, como um homem de Deus, estava voltando a ser um alcoólatra. Então, ela é algo perigosíssimo. Por isso, nós não dizemos que a pessoa está pecando quando ela está bebendo, mas nós aconselhamos: não beba, por favor. E para ser referência aqui no Brasil, de homem de Deus, de mulher de Deus, você não pode beber bebida alcoólica, tá? Mas não vai impedir que você
vá para o céu. Mas a palavra de Deus faz uma comparação: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, amados, se você for ver essa palavra embriagueis com vinho, o vinho aqui não é só símbolo de um prazer que a pessoa pode exceder, mas o vinho é tudo aquilo que nos tira a sobriedade, né? O apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola, né, no capítulo 5, ele vai dizer no verso 8, verso 9, ele vai dizer, sabe, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. Amados, muitas pessoas estão perdendo a sobriedade, muitas pessoas estão se perdendo nos seus sentimentos, muitas pessoas estão passando dos limites e se perdendo em sua vida por não saber utilizar, por não ter prudência para usar o seu tempo. Então, amados, essa embriaguez pode ser sim, sabe, uma diversão em excesso, pode ser, amados, as ofensas, as lutas que a gente passa nessa vida. Você já viu uma pessoa falar: eu fiquei cego de raiva? É isso mesmo. Eu conheci pessoa que matou a outra, pessoa excelente, mas tinha um revólver no carro, pegou o revólver numa briga, não era de briga, a pessoa começou a desafiar ela pegou e deu um tiro na pessoa e matou, estragou o resto da vida. Estragou o resto da vida. Por quê? Ficou embriagada nos seus sentimentos, perdeu a sobriedade. Amados, e muitas coisas têm tirado a nossa sobriedade, e Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque se nós nos enchermos do Espírito Santo, amados, nós vamos ter outra condição, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, amado, é uma pessoa cheia de amor, é uma pessoa cheia de misericórdia, é uma pessoa que perdoa com facilidade, ela não fica presa com aquilo, embriagada com mágoa, com ressentimento, mas ela está cheia da presença de Deus, ela é cheia de alegria, mesmo diante de lutas, como doença, como falta de dinheiro, ela não é roubada, ela não perde alegria. Amados, é muito fácil nós avaliarmos se nós somos cheios ou se estamos vazios, é muito fácil avaliarmos se nós estamos presos ou se somos libertos, é muito fácil, amado, é só olhar para a nossa vida, é só ver se a glória de Deus tem se manifestada na nossa vida, se a presença de Deus, se a luz do Espírito Santo de Deus tem brilhado em nossa vida, amado. Isso vai mostrar que somos pessoas livres, amado. Ver uma pessoa vazia é uma pessoa que tem ausência dessas coisas, pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, ela está vazia porque ela está embriagada de ódio, de mágoa com alguém que fez uma coisa tão ruim com ela. Amados, em nome do Senhor Jesus, liberte-se hoje. Aqui é o poder do Espírito Santo de Deus, aqui há a presença do Espírito Santo, e que você possa hoje já receber uma porção suficiente para que seja iluminado os olhos do teu entendimento, e que você reconheça que precisa de mudanças em sua vida, e que você comece juntamente comigo a lutar por isso, amado, lutar para ser uma pessoa livre, lutar para ser uma pessoa prudente, lutar para ser neste mundo perverso e corrompido, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e que manifesta a luz de Cristo Jesus aonde quer que você esteja, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amados, vamos entender que quando nós administramos o nosso tempo, amado, quando nós somos prudentes, nós, amados, vamos ter tempo para buscar ao Senhor, nós vamos ter, amados, prazer de buscar ao Senhor. Quando você perde o prazer de buscar a Deus, você já se esvaziou de Deus. Quando o Senhor fala de pessoas que iam na igreja, trabalhava ali na carta aos Efésios, Apocalipse, capítulo 2, ele diz: vocês trabalham, vocês fazem tudo porque creem no nome de Deus, porque
admira Deus, sabe que é verdade, mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde a alegria. A gente começa a arrumar coisa para fazer, para não poder ouvir a palavra. Coisa para fazer, para não poder estar sentado e administrar o nosso tempo de uma maneira tranquila. A nossa cabeça começa a nos arremeter para outros cantos. Por quê? Porque nós já perdemos. Quando você perde o prazer de vir na igreja, amado, é porque você já está vazio. Ah, mas eu creio, eu prego, sim, mas não está cheio. Ter o Espírito é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Administre bem o seu tempo e decida buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não a sua justiça, mas a justiça de Deus. Porque nós nos sentimos injustiçados. Busque a justiça de Deus. A justiça de Deus é: perdoe, ame, invista nas pessoas e em Deus. Amados, nós muitas vezes estamos nos perdendo nos nossos sentimentos, porque estamos nos entregando às circunstâncias, às decepções, ao senso crítico. Isso é bom para nós delimitarmos os nossos limites, mas muitas vezes nós estamos fazendo igual ou pior do que aquele que nem tem Deus e que nós estamos julgando ser os culpados pela nossa situação. Não transmita responsabilidade. Deus tem uma vontade para a sua vida, sabe? Esvazie-se de tudo aquilo que é perda de tempo. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo, sabe? Sendo viciado em todas essas coisas de internet e tantas outras coisas que são agradáveis. Pare de perder tempo com mágoa, com ressentimento. Você está perdendo tempo. Você está sendo roubado. O diabo está te amarrando, te prendendo mãos e pernas, para que vocês não caminhem rumo à glória que Deus tem preparado para você. Coisas grandiosas Deus tem para você. Então, amado, invista o seu tempo em Deus. E não, amado, o gaste dissolutamente, onde você só vai perder. Pare de se envolver tanto com as situações difíceis. Comece a ter bons olhos para enxergar as coisas até que você não entende. Porque se você olhar as coisas com bons olhos, como eu disse no casamento do Avelindo, rapidamente, porque não fui eu que preguei, sabe, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Comece a olhar as coisas de uma maneira diferente. Comece a olhar as coisas como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que foi alcançado por Cristo Jesus. Comece a olhar, sabe, dessa maneira, e você vai ser muito mais compreensivo, você vai ser muito mais misericordioso, você vai se dispor a fazer muito mais do que aquilo que você está com vontade de fazer. Se você está com vontade de ir lá e brigar e discutir, vai lá como um homem de Deus e demonstre o amor de Deus e diga: eu te perdoo, eu amo a sua vida, e você está liberado, e me dá um abraço aqui. Porque falar é fácil, agir já não é tão fácil. Dá um abraço, a pessoa muitas vezes vai ficar assim. Ah, amados, mas isso funciona, e estamos acabando, mas ser, amados, uma pessoa que busca Deus e que investe o seu tempo, não é orar o tempo todo. Aliás, a nossa vida tem que ser uma oração. Quando diz, vigie a maneira que você está conversando com os outros, que suas conversas, que os seus diálogos, que seus relacionamentos, seja algo que agrade a Deus, que suba como um louvor a Deus, porque louvar, adorar a Deus é engrandecer, é exaltar, é elogiar, é agradar, é dar prazer a Deus, essas coisas. E os nossos diálogos, a nossa alegria, a maneira de brincar, tudo tem que glorificar a Deus. Lógico, você pode se unir para cantar hinos, salmos, cânticos do Espírito, não tem problema, mas que seu dia a dia, amado, seja assim, amado, seja algo que agrade a Deus, que louve a Deus. Queridos, muitas pessoas não entendem. Adão, por exemplo, e Eva, eles todos os dias
Todos os dias, eles tinham muitas coisas para fazer. Deus mandou ele cuidar do jardim, fazer todas as coisas lá, mas todos os dias, na viração do dia, é esse o entendimento que dá ali em Gênesis 3:8, ele vinha se encontrar com Deus. Ele vinha se encontrar com Deus, amado. E quando ele se encontrava com Deus, ele ganhava força, ele ganhava capacitação, porque ele saía cheio da presença de Deus para fazer todos os seus afazeres. Ele não ficava o dia inteiro olhando para Deus. Ele caminhava um tempo, ele ouvia, recebia a direção de Deus, cheio de amor ele fazia as coisas. Amado, se você não buscar a Deus, se você não ver a Deus todos os dias na sua vida, se você, no meio das suas atividades, você não arrumar tempo para contemplar a presença de Deus, você não vai aguentar, você não vai saber discernir, você vai continuar perdendo tempo, porque você vai ser roubado, vai ser enganado. Eu tenho pedido a Deus todos os dias. Ontem, quando eu trazia a palavra naquele cantinho, ali naquela sala de oração, quando eu olhava para o cantinho que eu oro todos os dias eu estou ali pela manhã. Quando eu olhava para aquele lugar, eu me enchia de emoção. Interessante. Antes eu vinha, era um lugar comum, como quando eu orava na minha casa, mas quando eu comecei a vir com frequência e que eu tenho tido tantos encontros com Deus, eu olho para aquele lugar, só de falar eu já me emociono. É um lugar de intimidade, é um lugar sagrado. Nós precisamos ver a Deus, queridos. Que prazer eu tenho de contemplar a Deus muito mais do que passar uma lista de pedidos, mas contemplar me dá um prazer, me dá uma vontade de vir aqui para esse lugar. Às vezes eu estou cansado, mas eu falo, eu não quero ficar aqui, eu quero estar lá naquele lugar. Há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério. Esse lugar é o Senhor. E Ele está disponível, amados. Eu não sou diferente de vocês. Eu tenho tantas falhas. Eu não sou diferente. Eu tenho tantas dificuldades em algumas áreas, mas o fato de eu ver a face do Senhor tirou todo o desânimo de vir para esse lugar. O cansaço não me segura, a dor não me segura, parente que chega em casa não me segura. Eu tenho um lugar melhor. Não estou dizendo que nós temos obrigação, estou dizendo que eu tenho um prazer que eu não quero trocar por nada. É lógico que existem circunstâncias que não dá para abrirmos mão, existem sim, nós entendemos perfeitamente, mas amados, Deus tem mais. Eu queria que o grupo subisse. Deus tem mais para você. Tenha relacionamento com Ele, pare de perder tempo. Nós vamos ter um acampamento, eu não vejo a hora de estar ali para buscar a Deus. Eu não sei se lá nós vamos ter cultos cheios ou vazios. Eu só sei que eu vou estar me derramando ali na presença de Deus, louvando a Deus. Vai dar trabalho? Vai, porque nós temos que preparar tudo ali. Eu, como pastor, tenho preocupação, tenho que cuidar do som para não incomodar o vizinho, para que ele não chame a polícia. Vou pegar no pé, mas eu não vou deixar de me derramar na presença do Senhor. Não vou, porque eu sou apaixonado por esse Deus. E se tem algo que quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Este é um paradoxo. Quanto mais eu encontro Deus, mais eu quero buscá-lo e procurá-lo. Esse é um paradoxo de uma alma sedenta, que só sabe o que é para aqueles que tiveram o prazer de ter essa experiência de encontrar a Deus todos os dias. Amados, como você está? Você está manifestando a luz de Deus? Feche os seus olhos por um minutinho.
Meu Deus, eu quero ser cheio da Tua presença. Eu só tenho um caminho, Senhor: priorizar a Ti, buscar o Teu reino, meu Deus, dizer: Senhor, fale comigo. Senhor, eu quero Te ver. Senhor, eu quero estar neste lugar que o Senhor fala, neste lugar que eu tenho um encontro contigo, papai. Como Adão todos os dias e Eva contemplavam o Senhor. Oh Deus, mas um dia eles esconderam-se atrás das bênçãos, Pai. Esconderam atrás das árvores frutíferas que eram a bênção, Pai. E muitas vezes estamos escondidos atrás de bênçãos, Pai, que o Senhor não consegue nos achar, porque nós não vamos ao Teu encontro. Estamos escondidos no nosso conforto que o Senhor nos proporcionou, nas diversões, nos prazeres que o Senhor nos concedeu, mas exageramos, Pai. O Senhor é meu maior prazer, o Senhor é meu maior tesouro, meu Deus. Ensina-me a administrar o tempo, papai. Clareie o entendimento de pessoas aqui, Pai, que estão perdendo tudo, mas não enxergam, Pai, que o que falta é um relacionamento íntimo, tão próximo, que eles Te veem todos os dias, que enche do Teu amor, Senhor, que quando apertado, como eles estão cheios de amor, sairá este amor, meu Deus. Meu Deus, eu tenho buscado. Eu sei que não sou perfeito e tenho tanto para melhorar. Por isso, Senhor, não posso cessar de Te buscar. Enquanto eu viver, eu quero me encontrar aqui contigo, para poder com prazer estar contigo para todo sempre. Visite cada vida aqui, Pai. Mostre que há algo maior, algo melhor para eles fazerem com o tempo. Revela-se, papai. Toque com o Teu amor, meu Deus. Toque com o Teu amor, Santo Espírito de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Jesus, com uma consciência de Deus, que você pode deixar tantas coisas de lado, que você pode limitar tantas coisas na sua vida, que você pode limitar e buscar mais a face de Deus, que tem roubado o seu tempo. Não jogue o teu tempo fora.